Muito boa noite. O meu nome é Jorge Barroso Dias, sou Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho. Bem-vindos ao segundo webinar sobre vacinação e saúde ocupacional. Antes de apresentar os palestrantes de hoje e de entrarmos diretamente no tema, tinha algumas informações muito breves para dar. Tal como já alguns sabem, ainda não foi completamente anunciado formalmente, mas o Fórum Nacional de Medicina do Trabalho já está marcado e vai acontecer dia 10, 11 e 12 do próximo ano, em março. Portanto, março, dia 10, 11 e 12, aguardem o dia, para o Fórum Nacional de Medicina do Trabalho, o 16º e 3º Lisbon International Forum of Occupational Health. Este webinar é o último webinar, a nossa última ação, ainda com 55 anos. A Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho nasceu a 30 de novembro de 1965. Foi inicialmente pensado para ser na comemoração do início dos anos do 56º aniversário. Não foi assim por mais comodidade de todos, mas eu associo ao nosso aniversário e à celebração, e não podíamos comemorar de outra maneira melhor. Estes webinars vêm na sequência da decisão da direção, que tem como mandato, sublema de mandato, que é a medicina do trabalho em todas as áreas, e a tentativa de incluir e motivar todos os serviços do país, todos os médicos do trabalho do país, não apenas de grandes centros e de serviços mais diferenciados, de todos, mas, obviamente, os serviços onde se faz formação são serviços especiais que, obviamente, têm possibilidade de partilhar um trabalho e este é o caso deste webinar e do anterior, em que aqui temos a colaboração maravilhosa dos colegas de Aveiro. Para terminar, o próximo dezembro, vamos também ter uma ação científica, dia 14 de dezembro, que está associada à nossa Assembleia Geral Ordinária. E então, dirigindo-me aos colegas que hoje vão falar, quero agradecer profundamente esta vossa partilha e, como disse no outro webinar também, através de vós também quero pedir aos outros colegas que nos estão a ver dos outros serviços, que colaborem e que partilhem o vosso trabalho, que obviamente vamos todos enriquecer. Queria agradecer particularmente ao Dr. Fernando Mautempo pela disponibilidade, pela atenção, pelo cuidado que dá ao seu serviço e àqueles que é responsável, e da forma como se empenhou em partilhar e de motivar toda a equipa a colaborar, não apenas para um webinar, mas para 2 webinars sobre vacinação. Portanto, muito obrigado. Além disso, o serviço já tem tido uma participação ativa muitíssimo interessante e enriquecedora nos fóruns, nos nossos eventos, e, portanto, bem-ajam e muito obrigado. O Dr. Fernando Mautempo já me disse que não preciso de lhe apresentar, com todas as características fundamentais. É difícil o que escolher de não dizer, mas acrescento que, e também é tão conhecido de todos nós, que vou parafrasear aquilo que as pessoas já estarão a assistir e já sabem, mas é especialista em medicina do trabalho, é assistente graduado com o grau consultor de medicina do trabalho na carreira médico-hospitalar, é diretor do Serviço de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar do Baixo Volga, que nesta parceria, posso dizer, a responsabilidade é total e estamos muito bem entregues ao vosso serviço nestes 2 webinars. Tem a competência da avaliação do dano e a competência da peritagem médica de segurança social, também a técnico de segurança técnico de higiene e segurança, é assessor técnico de coordenação do Serviço de Verificação de Incapacidades e é do Centro Universitário. Queria também agradecer aos colegas Ana Paula Oliveira Sardo, Laura Gonçalves Silva, André Martins Santos, Miguel Mendes Pereira, pelo trabalho, porque todas as vossas apresentações vos deram muito trabalho aqui e estão a partilhar connosco. Muitíssimo obrigado e the floor is yours. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Jorge. Em nome do meu serviço, gostava de agradecer o convite que a sociedade nos fez para termos esta oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, e o nosso objetivo foi apresentar algo diferente, uma área que pouco se fala, que é o Programa Nacional de Vacinação,
mas visto, geralmente associa-se o Plano Nacional de Vacinação às idades pediátricas, mas não. Tem uma grande cota parte de saúde ocupacional e de medicina do trabalho, e essa perspectiva, sobretudo nesta palestra, mais do que nunca, que vamos tentar transmitir. Portanto, eu iria passar a palavra à doutora Ana Paula Sardo, que é uma das especialistas do nosso serviço e que vai falar sobre tétano, difteria, tosse convulsa, riscos e prevenção nos profissionais de saúde. Muito boa noite a todos. O meu nome é Ana Paula Sardo, sou médica especialista em medicina do trabalho do Centro Hospitalar de Passo Fundo. Estou aqui para hoje vos falar, na continuação do tema vacinas, mas vou-vos falar de tétano, difteria e tosse convulsa, riscos e prevenção em profissionais de saúde. Antes de falarmos propriamente da vacinação, é importante sabermos quais são as doenças para a qual a vacinação está a ser dirigida e, neste caso, está dirigida sobre 3 doenças: tétano, difteria e tosse convulsa. Irei iniciar por falarmos sobre o tétano, em que a sua etiologia trata-se de uma doença aguda provocada pela tetanospasmina, que é uma neurotoxina produzida pela bactéria anaeróbica gram-positiva, designada por Clostridium tetani. A sua transmissão ocorre através da transferência direta dos poros do Clostridium tetani de objetos contaminados através de soluções de continuidade da pele, geralmente resultantes de cortes, perfurações, queimaduras, incluindo as queimaduras pelo frio, entre outras lesões que poderão ver no slide. Quanto à sua patogénese, a tetanospasmina dissemina-se para o tecido nervoso através do sistema sanguíneo e linfático, indo bloquear os neurotransmissores do sistema nervoso central e provocando rigidez musculares e espasmos prolongados, são conhecidos pelo tétano. A sua incubação é uma doença que pode ir de 1 a 20 dias, em média 7 dias nos adultos e 3 a 14 dias nos recém-nascidos. Quanto aos sintomas, o tétano podemos ter de vários tipos. Podemos ter um tétano localizado, que é pouco comum, um tétano cefálico relativamente raro, o tétano generalizado, que é este que ocorre na maior parte dos casos, que é o mais comum, mais de 80% dos casos, e o tétano neonatal, que é de particular importância, e aqui ressalvo a grávida não imunizada, em que é frequente, generalizado e fatal para o recém-nascido e é caracterizado por uma rigidez, espasmos e incapacidade de sucção, e naqueles recém-nascidos sobreviventes pode provocar uma surdez bilateral. Aqui ressalvo realmente o tétano neonatal pelo efeito nefasto sobre o recém-nascido numa grávida não imunizada. Para o tratamento mais comum, é só para vos dirigir estes sintomas mais frequentes, que são a contratura da mandíbula, dificuldade em engolir, agitação, irritabilidade, espasmos tónicos também característicos, o trismo, que é um músculo, que é o espasmo do músculo facial, que dá aquele chamado riso sardónico, espasmos abdominais, cervicais e músculo das costas e até por vezes o opestótono. Também espasmos esfincterianos e generalizados e dolorosos. Quanto à epidemiologia, como poderão verificar no gráfico, a incidência do tétano entre 1990 e 2019 tem vindo a diminuir progressivamente ao longo dos anos, com alguma estabilização nas últimas 2 décadas. A sua incidência a nível mundial, como poderão verificar entre 2014 e 2018, ainda é mais ou menos significativa. Na União Europeia, segundo os dados da ECDC, a sua incidência anda à volta entre os 80 a 100 por ano, e em Portugal a incidência é muitíssimo baixa, quase praticamente nula. O solo, relativamente ao tétano, é o principal reservatório do Clostridium tetani, mas muitos animais, quer carnívoros, quer herbívoros, transportam o bacilo nos seus intestinos e excretam os poros nas suas fezes. Os poros do Clostridium tetani encontram-se distribuídos por todo o mundo e a incidência de tétano na população reflete, sobretudo, a eficácia do programa da imunização. O tétano continua a ser comum em países com baixa cobertura de imunização, baixo nível de cuidados de saúde pré-natais e práticas de parto com baixa segurança sanitária.
Os grupos de maior risco são idosos não vacinados ou parcialmente vacinados, como é óbvio, a imunidade vai-se perdendo com a idade, e ainda outro grupo de risco são os consumidores de drogas através das injeções. Acabamos de falar, tendo uma ideia geral de que o tétano pode provocar, quais os seus sintomas e sequelas, passaremos agora a falar da difteria. A difteria é uma doença aguda provocada pela bactéria Corynebacterium diphtheriae e mais raramente pela Corynebacterium ulcerans. Porque nós, quando falamos de difteria, vemos logo à cabeça que estamos a falar de uma difteria respiratória, mas existe também a chamada difteria cutânea. A transmissão da difteria respiratória dá-se através de gotículas provenientes do trato respiratório de uma pessoa infectada, em especial quando tosse ou espirra, e através ainda de contacto com secreções da nasofaringe. A difteria cutânea, a sua transmissão ocorre através de contacto com lesões de pele infectada. Quanto à patogênese, o Corynebacterium produz uma toxina da difteria que inibe irreversivelmente a síntese de proteínas, provocando a morte celular. A incubação da difteria é de 2 a 5 dias. Quanto aos sintomas, complicações e sequelas de difteria, poderemos ter um quadro assintomático, um doente que pode infectar com tantos outros, os casos pouco graves, casos graves e complicações. Incidiremos sobretudo nos casos graves, que são aqueles que se caracterizam pelo desenvolvimento de uma membrana que pode cobrir as amígdalas, a laringe e os brônquios, provocando aquele inchaço maciço das amígdalas, que são designados no pescoço do touro. A obstrução do tracto respiratório pela membrana pode revelar-se fatal. Os doentes que sobrevivem a esta fase aguda vão melhorando gradualmente. Quanto às complicações da difteria, são particularmente complicações cardíacas, nomeadamente a miocardite, e as mais raras são as complicações neurológicas que se podem introduzir por disfagia, disenteria, envolvimento do nervo craniano, um torpor da face, uma cicloplegia, e nas primeiras semanas são estes os sintomas, ou melhor, as complicações neurológicas. Poderíamos também ainda ter como complicação da difteria uma polineuropatia sensomotora generalizada nas semanas seguintes. Quanto à difteria cutânea, esta caracteriza-se por lesões da pele, geralmente localizadas nas extremidades, de aparência variável e sendo muitas vezes indistinguíveis de doenças cutâneas crónicas, por exemplo, eczema e psoríase. Estas lesões da difteria cutânea são lesões que provocam dor, sensibilidade, eritema e exudação, são sintomas típicos. Em situações raras surgem ulcerações e ocasionalmente com uma membrana cinzenta à semelhança daquela que aparece na difteria respiratória. A infecção nasofaringe pode ocorrer concomitantemente em 20 a 40% dos casos por uma inoculação direta ou indireta do micro-organismo, muitas vezes a partir de lesões cutâneas crónicas pré-existentes. Quanto à epidemiologia da difteria, do mesmo modo que acontecia com o tétano, poderemos verificar que no mesmo período, de 1980 a 2019, tem havido uma diminuição da incidência da difteria, muito menor ainda que do tétano, e a nível mundial, também alguns casos ainda são significativos. A nível da União Europeia, a sua incidência ainda é muito menor que a do tétano, portanto, uma incidência que poderemos considerar escassa, e em Portugal temos uma incidência mesmo completamente nula de difteria. Os seres humanos são os únicos reservatórios conhecidos para o Corynebacterium diphtherium. Atualmente a difteria é rara nos países desenvolvidos porque deve-se à tal imunização infantil generalizada. O estado de portador é comum em regiões endémicas, mas não nos países desenvolvidos. A difteria pode estar presente em viajantes ou migrantes, oriundos de países onde a doença é endémica, e aqui nós, como médicos do trabalho, temos que estar sensibilizados para esta situação, devido que hoje em dia, devido à globalização, poderíamos estar em contacto com trabalhadores oriundos de países onde esta doença pode ser endémica. E os grupos de maior risco para a difteria
a idade inferior a 15 anos e a idade superior a 40 anos. E, uma vez já falado da difteria, para termos uma ideia generalizada, por último, irei falar um pouco da tosse convulsa. Quanto à sua etiologia, a tosse convulsa é uma doença aguda provocada pela bactéria aeróbica gram-negativo, designada por Bordetella pertussis. A sua transmissão ocorre através de gotículas e de secreções respiratórias aerossolizadas que contêm a Bordetella pertussis, que emanam de doentes infectados ainda que assintomáticos. A tosse convulsa é altamente contagiosa e provoca doença em mais de 80% dos contactos próximos. E isto é importante para nós, como médicos do trabalho, termos esta noção. Quanto à sua patogênese, a Bordetella pertussis liga-se às células epiteliais ciliadas da nasofaringe e multiplica-se localmente, produzindo uma grande variedade de toxinas. A incubação da tosse convulsa é de 7 a 10 dias. Quanto aos sintomas, complicações e sequelas, a tosse convulsa, o seu quadro clínico caracteriza-se pela fase catarral, a fase paroxística, a fase convalescente e depois temos as complicações. Aqui chamo particular atenção para a fase paroxística, porque é a fase mais aguda, que se inicia com o aumento da gravidade e frequência da tosse, sendo esta uma tosse paroxística ou espasmódica, que geralmente termina com uma inspiração prolongada, forçada e estridente, semelhante a um uivo. É acompanhado por uma secreção viscosa copiosa, pode ser expelida ou a borbulhar nas narinas durante ou após os paroxismos, a que se seguem os vômitos devido a essa tosse tão intensa. Esta fase grave, a fase paroxística, pode durar 2 a 4 semanas. A sua convalescência é prolongada, pode ir até 1 a 3 vezes. Quanto às complicações da tosse convulsa, podem ser uma broncopneumonia, otite média, convulsões comuns nos lactentes, mas raras em crianças mais velhas. E aqui chamo particular interesse para esta situação nos lactentes, da tosse convulsa poder provocar convulsões nos lactentes, porque é aqui que depois vamos compreender mais à frente a necessidade desta vacina, hoje em dia, em todas as mulheres, em cada gravidez, todas as mulheres têm que ser vacinadas com uma dose de tosse convulsa, precisamente para evitar este efeito nefasto no recém-nascido ou no lactente, vai dar assim uma imunidade passiva para que eles não sejam atingidos pela tosse convulsa. Outra complicação é a hemorragia cerebral, encefalite, podendo resultar em paralisia espástica, déficit intelectual, também sobretudo nos lactentes. E também pode provocar, como é óbvio, devido à tosse muito intensa, hérnias e prolapso retal. Quanto à incidência da tosse convulsa, sobre o seu ponto de vista epidemiológico, como podem ver, é muito diferente da difteria e do tétano. A sua incidência é muito maior, quer a nível mundial, quer a nível da União Europeia, e mesmo em Portugal, como podem verificar, no mesmo período de 2014 a 2018, os nossos casos são muito superiores ao do tétano e da difteria. Portanto, a tosse convulsa é realmente uma doença para a qual nós, como médicos do trabalho, temos que estar sensibilizados para os nossos profissionais de saúde. Os seres humanos são os únicos reservatórios conhecidos para a Bordetella pertussis. Apesar dos programas de vacinação, a prevalência da tosse convulsa continua elevada em muitos países. No espaço da União Europeia, em 2018, foi-se destacar que 47% dos casos que ocorreram em jovens adultos com superior a 29 anos de idade e 15% dos casos que ocorreram entre 15 a 29 anos de idade. Mais uma vez, aqui insisto no facto dos recém-nascidos ocorrerem o máximo risco de infecção por tosse convulsa e terem uma morbilidade severa, e especialmente se contraírem a doença antes da idade em que podem ser vacinados, com uma incidência de 44,4 casos por 100 mil. Portanto, daqui, mais uma vez insisto, a necessidade da vacinação tosse convulsa na mulher grávida em cada gravidez. Agora, uma vez falando destas doenças da vacina de tétano, difteria e tosse convulsa, agora vamos entrar numa abordagem que eu achei importante, que é a abordagem do médico do trabalho
perante estes riscos que estamos a falar. E qual é esta gestão de risco? Como é que o médico do trabalho vai gerir este risco? Primeiro, a identificação do fator de risco. Nós identificamos o fator de risco, o Clostridio tetâneo, o Corynebacterium diphtherio e o ulcerans e a Bordetella pertussis. Este é o nosso fator de risco com que estamos a lidar. E que tipo é que qual é este fator de risco? É um agente biológico. Um agente biológico do grupo 2. Como todos nós sabemos, os agentes biológicos classificam-se em 4 grupos, grupo 1, 2, 3 e 4, e estes agentes biológicos com que estamos a lidar são do grupo 2. O que é que isto significa? É um agente biológico que pode provocar uma doença no ser humano e, por conseguinte, pode constituir um perigo para os trabalhadores, mas é escassa a probabilidade de se propagar na coletividade devido ao facto de existirem meios de tratamento e de profilaxia eficazes. Depois deveremos ter noção quais são as vias de transmissão deste agente biológico, que já vimos atrás e não nos vamos repetir, quais são as portas de entrada que também já foram identificadas atrás, e este fator de risco, qual é o dano que provoca? Provoca uma doença, provoca o tétano, a difteria respiratória e cutânea e a tosse convulsa. Depois, ainda nesta gestão de risco, cabe também a nós, médicos do trabalho, ver e ou identificar quais são as atividades que podem gerar este risco. Só por um apontamentozinho, para o Clostridio tetâneo ou para o tétano, temos as atividades de geradores de risco, procedimentos cirúrgicos, administração de injeções, serviços de manutenção, entre outros, e para a difteria e tosse convulsa, temos o tratamento e contato com doentes infectados. Isto foi a gestão do risco que passou ou iniciou-se pela identificação do seu risco. Na continuação desta gestão de risco, depois temos de analisar, avaliar e controlar o risco. Portanto, uma vez identificado o fator de risco que podemos ter na coluna da esquerda, já temos identificado os grupos de risco e na terceira coluna temos a estimativa do risco. E aqui chamo particular importância para esta estimativa do risco, porque a estimativa da magnitude do risco é extraordinariamente importante para o médico do trabalho, porque é ela que nos permite dar informações sobre a necessidade de implementar medidas de intervenção na perspectiva de controlar ou monitorizar o risco profissional. E esta estimativa do risco resulta da relação entre a probabilidade de ocorrência do risco e a gravidade da lesão. Nos nossos casos que estamos agora a falar, a probabilidade de ocorrência do risco para qualquer um destes fatores de risco é pouco provável. Quanto à gravidade da lesão, é grave, e esta relação entre a probabilidade de ocorrência do risco e a gravidade da lesão, o nosso risco é pouco grave em qualquer um destes 4 fatores de risco que estamos a lidar. A valorização do risco é aceitável. Portanto, isto aqui é muito importante como médicos do trabalho para a gestão do risco com que estamos a lidar. Controle do risco. Isto é depois a nossa conclusão, depois de fazermos toda esta gestão. Para o Clostridio tetâneo e difteria, o nosso controle do risco pode ser através da verificação vacinal nos exames de admissão periódicos e ocasionais, ter particular atenção à verificação da vacinação das nossas trabalhadoras grávidas, através de protocolos de acidente de trabalho e a vigilância do trabalhador após a recuperação. É este o controle de risco para o tétano. Do mesmo modo, para a difteria. A verificação vacinal é do mesmo modo idêntica à do tétano. No caso da tosse convulsa, o nosso serviço da medicina do trabalho, o Centro Hospitalar de Baixo Voga, elaborou mesmo um protocolo específico para os profissionais expostos à Bordetella pertussis, um protocolo que compreende a vigilância dos profissionais de saúde expostos à Bordetella pertussis, incluindo ainda os EPIs adequados às suas funções, a profilaxia antibiótica pós-exposição e a vigilância após a exposição ocupacional em caso suspeito de doença de Bordetella pertussis. Mais à frente vamos falar um pouco mais deste protocolo. Assim, sabendo esta gestão do risco, terminando a nossa função como médicos de trabalho, digamos assim, quanto à vacinação propriamente dita, segundo o plano PNV, só nos interessará
tudo que está à direita do tracejado azul, relativamente ao tétano, difteria, tosse convulsa, que é precisamente a partir dos 18 anos de idade, que é a idade a partir da qual temos a nossa população ativa. Quanto ao tétano, difteria, tosse convulsa, quais os esquemas vacinais? Portanto, qual é a situação que nós poderíamos ter quando estamos a fazer, por exemplo, o exame de admissão a um trabalhador? É importante sabermos se esse profissional de saúde, saber qual é o estado vacinal relativamente ao tétano, difteria e tosse convulsa. Podemos ter um caso em que nunca foi vacinado contra o tétano, podemos ter uma primovacinação incompleta ou um estado vacinal desconhecido. O estado vacinal desconhecido é considerado idêntico como se ele nunca tivesse sido vacinado. Ora, é extraordinariamente importante todo o trabalhador, pelo menos, ter 3 doses da chamada primovacinação do tétano, difteria e tosse convulsa. Se nós estivermos perante um trabalhador em que tenha a ausência desta primovacinação, que é o primeiro caso, podemos logo administrar a primeira dose do tétano, e pode ser até mesmo portanto, na consulta do exame de admissão, damos essa primeira dose de tétano, passado 4 a 6 semanas damos a segunda dose, e entre a segunda e a terceira semana é um período que pode ocorrer entre 6 a 12 meses, vamos dar a terceira dose. Se tivermos uma primovacinação completa, só temos que ter atenção se está em dia a administração dos reforços. E isso temos que ter sempre como ponto de referência a data do último reforço administrado. Os reforços da vacina são entre os 18 e 44 anos de idade, de 20 em 20. Se o trabalhador tiver 45 a 55, damos o reforço aos 65 e a partir dessa idade de 10 em 10 anos. Ter aqui particular importância na mulher em idade fértil. A mulher em idade fértil deve ter sempre as 3 doses de primovacinação antes de engravidar. Se eventualmente tivermos uma trabalhadora grávida que nunca tenha sido vacinada contra o tétano, nós poderemos dar logo, nem que seja no primeiro trimestre de gravidez, a primeira dose contra tétano e difteria. E depois, como nós já tínhamos falado atrás, faz parte do PNV, na grávida, toda a mulher, em cada gravidez, tem que tomar uma dose de vacinação contra a tosse convulsa. E esta administração ocorre entre as 20 e as 36 semanas de gestação, preferencialmente entre as 20 e as 32, podendo ir até às 36, mas preferencialmente até às 32 semanas. Portanto, esta administração de TDPA, que ocorre entre as 20 e as 36 semanas, funcionará como segunda dose. E a terceira dose poderá ser administrada, de preferência 4 semanas antes do parto, ou até pode ir até às 2 semanas antes do parto. Portanto, é uma vacina que se pode dar com toda a segurança na grávida, independentemente do trimestre em que se encontrar, porque é uma vacina inativa. Mais uma vez reforço a necessidade desta vacina da tosse convulsa para proteger o tal recém-nascido ou latente, que tem uma morbilidade severa para a tosse convulsa e que pode ser fatal nas primeiras semanas de vida, porque não está vacinado e, portanto, esta imunidade da mãe vai o proteger passivamente contra a tosse convulsa. Relativamente à profilaxia após a exposição, portanto, estamos aqui agora a tratar de um trabalhador nosso que tem uma ferida e qual vai ser a atitude relativamente ao tétano. Quando temos um trabalhador com uma ferida, nós temos que ter atenção a 2 situações: à sua história vacinal e ao tipo de ferida que apresenta. Pode ser uma ferida sem potencial tetogénico ou uma ferida potencialmente tetogénica, que é aquela ferida que, como o próprio nome indica, tem grande probabilidade de provocar infecção. Eu não vou aqui muito expandir-me, mas chamo particular atenção para a situação em que nós vamos dar a imunoglobulina humana antitetânica, que é para aquela situação de termos um trabalhador que tem uma ferida potencialmente tetogénica, mas em que a sua história vacinal é desconhecida ou tem menos do que as 3 doses da primovacinação. É só nesta situação, como podem ver no slide, em que vamos administrar a imunoglobulina
simultaneamente com a vacina. Aqui abro um parênteses para vos dizer quando é que nós administramos a vacina e a imunoglobulina nesta situação. Elas são administradas na mesma altura, como é óbvio, a vacina num braço e a imunoglobulina no outro braço, mas uma é primeiro do que a outra. Então, o que é que acontece? Quando estamos perante esta ferida potencialmente tetogénica, em que nós temos que desinfetar e utilizar antissépticos, toda esta manipulação da ferida provoca a libertação de grande número de toxinas tetânicas e, por isso, a imunoglobulina deve ser administrada antes da desinfecção da ferida. Depois da limpeza e desinfecção da ferida, é que então nós vamos administrar a vacina. Portanto, isto era uma situação particular que eu acho importante porque é a atitude mais correta a ter. Quanto à profilaxia após a exposição à tosse convulsa, os profissionais de saúde são potenciais transmissores de doença a pessoas de alto risco, nomeadamente crianças com idade inferior a 12 meses, grávidas no terceiro trimestre, pessoas em condições de saúde pré-existente e pessoas que tenham contato com o indivíduo destes 3 grupos. A profilaxia após a exposição deve ser instituída até 21 dias após o início dos sintomas do caso índice, e devemos sempre vigiar os contactos durante 21 dias após o último contacto com a pessoa infectada. Portanto, depois de nós termos feito o rastreio do contacto de grande risco, médio ou pequeno risco, mesmo os contactos de pequeno risco devem ser vigiados durante 21 dias. Quanto aos contactos de alto risco, visto que é uma doença altamente contagiosa e, portanto, como já vimos atrás, ela provoca, em mais de 80% dos casos, infecção aos profissionais de contacto de alto risco, nós deveremos imediatamente fazer uma profilaxia com um antibiótico, que são os mesmos que o terapêutico. Pode ser utilizado a azitromicina, ou como alternativa a clarotromicina. A azitromicina utiliza-se na dose de 500 mg no primeiro dia e depois 250 mg no segundo, terceiro, quarto e quinto dia. Se utilizarmos a claritromicina, utilizamos na dose de 500 mg de 12 em 12 horas durante 7 dias de tratamento. Este protocolo da profilaxia após a exposição à tosse convulsa é um protocolo, como já disse atrás, que foi elaborado no nosso Serviço de Medicina do Trabalho, como podem ver em rodapé, é o 003.00, que foi elaborado em 2017 e que tem vindo a ser revisto. Para terminar, e como considerações finais, concluo que o tétano, difteria, a tosse convulsa são hoje relativamente raros nos países desenvolvidos e também em Portugal. A redução da incidência destas doenças deve-se sobretudo ao grande esforço da vacinação nas últimas décadas, mas as conquistas em saúde nem sempre são definitivas. Os profissionais de saúde correm riscos de infecção específicos, superiores aos da população em geral, como é óbvio, decorrentes do exercício da sua atividade profissional. Compete à medicina do trabalho exercer a vigilância da saúde dos profissionais de saúde expostos aos riscos referidos, complementando sempre o trabalho da saúde pública e da medicina geral e familiar e assegurando que os profissionais de saúde se encontram devidamente imunizados e informados sobre o que fazer em caso de acidente de trabalho. Termino indicando a bibliografia em que me baseei para fazer esta minha exposição. Muito obrigada pela vossa atenção e ficarei ao dispor para alguma pergunta que possam querer fazer. Ana Paula, muito obrigado pela brilhante exposição, uma perspectiva muito de médico do trabalho, de espírito ocupacional, como costumo dizer. Então agora passaríamos a palavra ao Dr. André, também é interno lá do nosso serviço, o futuro candidato a especialista, está quase a acabar, está no 4º ano, que nos vai falar sobre a poliomielite e a vacinação contra a poliomielite. Certamente que já se estão a perguntar, qual é o interesse de uma vacinação da polio num profissional de saúde? Ele vai-vos dar a resposta. Olá, boa noite a todos. O meu nome é André Santos, eu sou interno de Medicina do Trabalho do Hospital Aveiro, estou no 4º ano, e venho hoje falar-vos sobre a vacinação contra a poliomielite em profissionais de saúde. Primeiro, antes de mais nada, importa falar um bocadinho sobre a doença.
Eu não estou a ter um bocadinho de dificuldade em avançar com isto. Ok. Portanto, a poliomielite é uma doença causada por este vírus, o poliovírus. É um vírus que pertence ao género entrovírus. É um vírus muito simples, com uma cadeia simples de RNA, e é neurotrópico, ou seja, ele vai ter afinidade para as células nervosas, mais especificamente para as células nervosas motoras da medula espinhal e do tronco cerebral. E quais são os produtos biológicos potencialmente infecciosos? Vão ser as fezes e as secreções respiratórias das pessoas contaminadas e os esgotos ou águas não tratadas em países de risco. Vamos já ver quais são esses países. De salientar também que este vírus sobrevive várias semanas no meio líquido. Existem dois tipos de vacinas e que importa bem diferenciar. A vacina oral, contra a poliomielite, que usa um vírus atenuado, e a vacina inativada contra a poliomielite. Por que isto é importante? Como disse, na vacina oral é usado o vírus atenuado. Portanto, há casos de infecção por poliomielite usando a vacina oral. No fundo, vão haver 3 tipos de poliovírus. O vacinal, significa isto o quê? O vírus que é usado, o atenuado na vacina oral, vai sofrer mutações e vai adquirir maior patogenicidade. Estas mutações são identificadas ao nível do genoma que codifica a proteína VP1 da cápside vírica, e quando esta diferença é inferior a 1%, temos identificado o vírus vacinal. É responsável por casos muito raros de infecção, acontece em uma a cada 2,5 milhões de doses administradas de poliomielite, e vai afetar essencialmente pessoas imunodeprimidas. Depois, este vírus vacinal vai sofrer mutações e vai-se designar vírus derivado de vacina. Este vírus, como já disse, resulta de mutações, e a diferenciação genómica desta proteína situa-se entre 15% a 1%. E este vírus vai ser responsável principalmente por infecção por poliomielite em regiões com baixa taxa de imunização. Este vírus derivado de vacina pode sofrer mais mutações e gerar o vírus selvagem wild type, que é aquele que é encontrado na natureza. E este vírus tem uma diferenciação genómica superior a 15%, e existem 3 serótipos, o 1, o 2 e o 3, sendo que o 2 e o 3 já estão extintos, em circulação atualmente apenas o 1. Por este motivo, pelo facto do vírus inativado vacinal poder sofrer mutações e adquirir propriedades patogénicas, é que em 2006, no PNV, a nível nacional, a vacinação é exclusivamente pela vacina inativada. Relativamente à poliomielite em Portugal, tudo começou em 1965, com o início do Plano Nacional de Vacinação, em que foi introduzida a vacina contra a poliomielite. Nesse ano e no ano subsequente, deu-se a Campanha Nacional de Vacinação Maciça contra a poliomielite. Portanto, foram estas 2 abordagens que permitiram a erradicação da poliomielite em Portugal. Em 1986 foi o último caso detectado de poliomielite. Foi um caso de poliomielite com paralisia por um vírus wild type, vírus selvagem. Em 95, Portugal iniciou o Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite. Foi revisto em 99, em 2013 e mais recentemente em 2014, que já vou falar um bocadinho sobre isto. E em 2002, a poliomielite foi oficialmente declarada como erradicada em Portugal. Então, relativamente a este Programa Nacional de Erradicação, o que é que ele consiste? Consiste basicamente em 4 pilares: vacinação, vigilância, contenção laboratorial e resposta à eventual importação do vírus da poliomielite. Portanto, relativamente à vacinação, como eu já disse, em 2006, utilização exclusiva da vacina inativada contra a poliomielite. A poliomielite, como todos nós sabemos, também faz parte do Plano Nacional de Vacinação, não sendo necessária a prescrição médica. Quando é que é necessária a prescrição médica? Em vacinação em circunstâncias especiais, que são quais? Viajantes, profissionais de saúde e outros profissionais de risco, que já vamos ver à frente quais são, bolsas de população suscetível, instituições coletivas, grupos de imigrantes de países de risco e resposta a casos importados. Portanto, e como é que se faz a vigilância? A vigilância clínica e epidemiológica vai ser feita através de uma rede de responsáveis hospitalares, ou seja, em contexto hospitalar vão haver responsáveis pela vigilância da paralisia flácida aguda. Em contexto laboratorial, esta responsabilidade está a cargo do INSA, Instituto Nacional de Saúde, do Dr. Ricardo Jorge. Portanto, o INSA é a única entidade nacional que tem permissão e tem certificação pela Organização Mundial de Saúde para armazenar e para manipular o vírus da poliomielite, do poliovírus. Nenhum outro nível nacional tem essa permissão.
E o que é que fazemos quando temos um caso suspeito, ou possível ou provável, digamos assim, um caso possível ou provável de poliomielite? Como é que procedemos? Se estivermos em contexto hospitalar, como disse, referimos-nos aos responsáveis pela vigilância da paralisia flácida aguda. Se não, num outro contexto, temos que contactar os delegados de saúde regionais, obviamente. Portanto, é uma questão de saúde pública. Como é que definimos um caso? Em contexto de vigilância epidemiológica, temos casos possíveis, casos prováveis e casos confirmados. Um caso possível é um caso que apresenta critérios clínicos somente. Quais são estes? Paralisia flácida de início agudo com os seguintes critérios: idade inferior a 15 anos, não causada por traumatismo e sem outra identificação etiológica. Ou então, uma suspeita clínica de poliomielite em qualquer idade. Portanto, sempre estamos na suspeita de uma poliomielite, caso possível. Caso provável é um caso que apresenta critérios clínicos e critérios epidemiológicos. Quais são os critérios epidemiológicos? Pessoas com menos de 3 doses da vacina, ou então sem o registro vacinal, história de viagem ou proveniência de um país de risco, ligação epidemiológica, contacto próximo a um caso confirmado, ou então uma pessoa inserida numa comunidade originária de um país de risco. Portanto, caso provável apresenta critérios clínicos e critérios epidemiológicos. Quando é que temos um caso confirmado? É quando temos critérios laboratoriais. E estes podem ser A ou B. Critério A, isolamento do vírus ou detecção por técnica de biologia molecular, ou então critério B, isolamento e identificação por diferenciação intratípica de um dos 3 vírus que eu falei atrás, tanto do vírus da poliomielite selvagem, como o vírus derivado da vacina, como o da poliomielite vacinal. Aqui é uma imagem do CDC que identifica a vermelho os países com alto risco de infecção por poliomielite. Portanto, podemos ver que o continente africano e o continente asiático são os continentes afetados pela poliomielite. De salientar também que, atualmente, os únicos 2 países onde a poliomielite é endémica é o Afeganistão e o Paquistão. Okay? Características epidemiológicas do poliovírus. Transmissão. Pessoa por pessoa é via fecal-oral, pode também ser transmitido por gotículas ou por contacto direto com as secreções faríngeas das pessoas infectadas. O período de incubação é variável. Se estivermos a falar de uma poliomielite sem paralisia, é de 3 a 6 dias, mas havendo paralisia, geralmente é de 7 a 21 dias, até o início da paralisia, ou então varia entre 3 a 35 dias. O período de transmissão de contágio não está bem definido, no entanto, é mais provável imediatamente antes do início dos sintomas, até 1 a 2 semanas depois do início da paralisia. No entanto, a transmissão é também possível no período de excreção do vírus, que é 2 semanas nas secreções faríngeas e 3 a 6 semanas nas fezes. Obviamente, nos doentes imunodeprimidos e trabalhadores imunodeprimidos, este período de excreção é muito mais arrastado, podendo levar a 5 a 7 anos de excreção. E quais os sinais e sintomas? Portanto, temos que identificar aqui, nunca me apareceu um caso de poliomielite, como devem imaginar, e certamente a maior parte das pessoas que está a assistir hoje também não. Mas temos que estar atentos e isto pode acontecer. Quais são os sinais e sintomas? A grande maior parte das pessoas não vai apresentar sintomas. Portanto, vão ter sintomas muito ligeiros ou vão estar assintomáticas. E porquê que isto é importante? Porque o risco de importação do vírus é real, ou seja, nós vivemos atualmente num contexto em que existem grandes migrações de populações, nomeadamente de refugiados, para países europeus, para a Europa, e, portanto, a poliomielite, que é uma doença que não surge há muito tempo, pode voltar a surgir, e temos que estar atentos para isso. Portanto, a grande maior parte das pessoas não vai apresentar sintomas. Menos de 10% vão apresentar sintomas inespecíficos, como síndrome febril, seja cefaleias, odinofagia, febre, náuseas, vômitos, astenia, dor abdominal, obstipação, diarreia. Portanto, sintomas não muito específicos. 1 a 4% vão apresentar meningite acética, e aí nós já temos a pulgar atrás da orelha. Menos de 1% vai apresentar paralisia flácida aguda. Então, o que é isto da paralisia flácida aguda? Basicamente, é um síndrome onde existe a destruição seletiva de neurónios motores. Portanto, motores, os neurónios sensitivos estão poupados. Portanto, tudo o que é hipostesia, parestesia, à partida não vai acontecer neste síndrome, ok? Portanto, como há destruição dos neurónios motores, vamos ter uma redução do tónus muscular e uma diminuição, ou mesmo a ausência, dos reflexos musculares, obviamente. Isto pode afetar um músculo em específico ou pode afetar um grupo muscular e pode levar mesmo a tetraparesia flácida, com insuficiência respiratória associada. Obviamente, todos os músculos são afetados, inclusivamente os respiratórios. O atingimento é essencialmente os membros inferiores, claro que também pode atingir os membros superiores, mas aí preferencialmente os membros inferiores,
E se houver atingimento bulbar, que acontece em 3 a 35% dos casos, os doentes vão apresentar disfagia, disartria e dificuldade em exteriorizar secreções. Então, temos perante nós um caso de paralisia flácida aguda. Quais são os 4 diagnósticos mais prováveis que resultem nesta síndrome? Vão ser a poliomielite, o síndrome de Guillain-Barré, a neurite traumática e a mielite transversa. Então, quais são os 4 sinais que nós devemos usar para que nos faz suspeitar de poliomielite e não dos outros 3 diagnósticos? Vão ser estes. A presença de febre no início da paralisia, a rápida progressão da paralisia até ao seu máximo, a redução do tónus muscular é assimétrica e a paralisia proximal é mais marcada que a distal, ou seja, inicialmente vão ser afetados os músculos proximais, numa fase posterior os distais. É uma paralisia descendente. Quanto à vacinação dos profissionais, obviamente, os profissionais de saúde têm indicação para fazer a vacina para a poliomielite. Portanto, ela está recomendada pelo risco potencial de contacto com casos importados e pessoas infectadas em período de contágio, e que outros profissionais estão também em maior risco de contacto com a poliomielite. Vão ser eles trabalhadores de laboratório que manipulam produtos biológicos, potencialmente contaminados com o vírus da poliomielite, profissionais que prestam cuidados a pessoas potencialmente exportadoras do vírus, quer pelas fezes, quer pela saliva, nomeadamente as provenientes de áreas de risco, trabalhadores em contacto com águas residuais, esgotos, e também funcionários de IPSS, prisões e quartéis de forças militares ou militarizadas. E qual é o esquema que devemos adotar? O esquema pode ser iniciado e completado em qualquer idade, e é um esquema de 3 doses, e temos que cumprir os intervalos mínimos. Então, temos um adulto que tem um esquema completo, e ele tem alta probabilidade de contacto com a poliomielite. Podemos fazer uma dose de reforço. Este reforço é único e é válido para toda a vida, e deve ser feito 10 anos após a última dose. Isto se ele tiver o esquema completo. Se ele não tiver o esquema completo, ele deve completar o esquema, obviamente. O esquema recomendado é 0-1-7, sendo que a última toma pode ser feita entre a 7º e o 13º mês. Pode também optar por um esquema acelerado, 0-1-2, e faz a última toma, a 4ª toma, 6 meses após a última. O importante é, como está aqui descrito, entre a primeira toma e a segunda toma passar um mês, e entre a última toma e a penúltima toma passarem 6 meses, meio ano. Este quadro serve apenas para referir que a vacina tem estes alergénios, a neomicina, a streptomicina e a polimixina B. Portanto, todos os trabalhadores com suspeita de alergia a estes componentes deverá ser referenciado por uma consulta de imunoalergologia. Também trabalhadores com fenilcetonúria também não podem fazer a vacina. E, obviamente, pessoas que no passado tiveram reações anafiláticas a esta vacina, obviamente, também não. Profilaxia pós-exposição não está recomendada, no entanto, pode constituir uma oportunidade para atualizar o esquema vacinal ou reduzir a circulação do agente na comunidade. Portanto, cada caso de decisão de vacinar deverá ser decidida caso a caso, por indicação da DGS, da Autoridade de Saúde ou então do médico assistente. Obrigado. Parabéns, André, uma exposição magnífica, que acho que foi a resposta à minha interrogação inicial para falar de pólio. Há quanto tempo a gente não vê um doente com poliomielite? Mas depois, olhando com atenção, são inúmeros os trabalhadores que estão com uma exposição ao risco, que deve ser minimizado, e a vacina é a prevenção número 1, não é? Então, agora iríamos dar a palavra ao Dr. Miguel, o nosso interno do segundo ano, estamos a descer para os cacelinhas, que nos vai falar sobre um assunto extraordinariamente importante, que é o sarampo, a parotidite e a rubéola, o estado da arte. Muito boa noite a todos, meu nome é Miguel Pereira, sou interno de formação específica em medicina de trabalho no Centro Hospitalar Baixo Voga e trago-vos o tema sarampo, parotidite e rubéola, estado da arte. Num jeito de apresentação, trago-vos então aqui relativamente ao sarampo, o exantema macropapular típico, e acrescento aqui ao lado uma descrição de uma imagem de manchas de Koplik que são muito sugestivas desta patologia, já que se tipicamente manifestam 2 a 3 dias antes da erupção cutânea e basicamente são estas lesões esbranquiçadas que se agrupam na mucosa bucal
adjacentes então ao primeiro e segundo molares inferiores. Relativamente então à rubéola, para fazer a comparação, trago-vos aqui uma imagem real e também uma descrição uma descrição assim em desenho da comparação relativamente ao exantema anterior. E passo agora então ao assunto que me traz esta noite para falar convosco, relativamente à vacina da VASP-R, que passo a descrever o que significa cada uma das letras. A vacina contra sarampo, parotite epidémica e rubéola, que é uma vacina viva atenuada. No Plano Nacional de Vacinação, vacinamos então com 2 doses aos 12 meses e também aos 5 anos, sendo que em qualquer uma das alturas em que fazemos estas 2 doses, o intervalo mínimo tem que ser então as 4 semanas. Relativamente à população geral, neste grupo dos adultos nascidos após 1970, sem história credível de sarampo, não vacinados para estas patologias, ou com o estado vacinal desconhecido, é necessário então ser administrada uma dose da vacina VASP-R. Passando para grupos mais específicos, no grupo das mulheres em idade fértil, temos que são necessárias 2 doses da VASP-R ao VAR, sendo que, volto a reforçar, o intervalo mínimo entre estas 2 doses, necessariamente as 4 semanas. Visto ser uma vacina viva atenuada, a VASP-R é então uma vacina contraindicada na gravidez, devendo ser administrada sempre com um intervalo de 4 semanas ou superiores antes de engravidar. A vacinação com a VASP-R dispensa a requisição de serologias, sendo que os anticorpos que descrevem é a imunidade para a rubéola, se a mulher em idade fértil for então imune para a rubéola, é equivalente a ter 2 doses da VASP-R ou VAR. Relativamente ao caso específico dos profissionais de saúde, novidade nesta edição relativamente à PNV de 2017, todos os profissionais de saúde têm que ter então necessariamente 2 doses da vacina VASP-R, independentemente da sua idade ou género. Relativamente às serologias, então ter 2 doses da vacina VASP-R é equivalente a ter uma cirurgia com estado imune a sarampo e ao rubéola. Outra novidade que eles colocaram especificamente no PNV 2020, neste capítulo da VASP-R, colocaram uma frase muito interessante: o Serviço de Saúde Ocupacional é responsável pela verificação do estado vacinal dos profissionais de saúde. Uma afirmação que nós sabemos para trás, mas agora está patente neste novo Plano Nacional de Vacinação e descreve a importância da saúde ocupacional, medicina do trabalho, então na vigilância vacinal dos profissionais de saúde. Esta última frase também está patente no Plano Nacional de Vacinação, mas não é novidade para ninguém, que não há qualquer restrição à atividade laboral após a vacinação com a vacina VASP-R. Relativamente à profilaxia pós-exposição, o Serviço de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de Baixo Foga tem também um procedimento em caso de surto de sarampo, e do que é referido então no Plano Nacional de Vacinação 2020, a vacinação pós-exposição tem maior eficácia, então 72 horas após o contacto, em pessoas sem história credível de sarampo. Vou subdividir agora nestes subgrupos, em adultos nascidos com data de nascimento inferior a 1970, é necessário que tenham então uma dose da vacina VASP-R. Adultos nascidos após esta data, são necessárias então as 2 doses da vacina VASP-R.
Os profissionais de saúde, realça-se aqui novamente a necessidade das 2 doses. Se a pessoa não tiver nestes subgrupos, então as doses necessárias, é feita então a vacinação pós-exposição. Nos casos em que a vacinação pós-exposição está então contraindicada, utilizamos a imunoglobulina humana normal, que tem maior eficácia nos 6 dias após o contacto e com maior relevância então no grupo das grávidas e no grupo de imunodeprimidos graves ou infectados com o vírus da imunodeficiência humana com imunodepressão grave. Relativamente ao grupo de pessoas imunodeprimidas, vou agora discriminar um bocadinho do que é que eu estou a falar. Regra geral, a vacina VASPR deve realizar-se 4 semanas ou um período superior antes do evento imunodepressor, sendo contraindicações absolutas à vacina VASPR alteração dos linfócitos T, situações de cancro consideradas imunodepressoras graves, transplantação e ou terapêutica imunodepressora, que vou falar então no próximo diapositivo. Contraindicações relativas à vacina VASPR. A alteração dos linfócitos B, infecção com o vírus da imunodeficiência humana com imunodepressão grave e discrimina aqui imunodepressão grave em consiste num nível de CD4 inferior a 200 microlitro e ou um nível inferior a 15% de linfócitos T. Relativamente a estratégias terapêuticas imunodepressoras, a corticoterapia invoca-se aqui quando utilizamos uma dose equivalente a prednisolona superior a 20 mg diárias, sendo que se este tratamento com corticoterapia for ter sido feito inferior a 2 semanas, vacinamos então apenas só 2 semanas após o término desta corticoterapia, enquanto que se for um período mais prolongado, superior a 2 semanas, vacinamos então só um mês após este término. Relativamente a fármacos imunodepressores, falando aqui no contexto geral, ou então no contexto de pós-transplantação, vacinamos 3 meses após o término deste evento imunodepressor. Aqui mais especificamente nos fármacos modificadores de respostas biológicas de deletores de linfócitos B e o CTLA4, vacinamos então 1 ano após o término. Regra geral, podemos vacinar quando o evento imunodepressor tiver então sido eliminado. Relativamente à parte aqui correspondente à minha apresentação, dou então por terminada. Obrigado, Miguel. Foi uma exposição esclarecedora. E então, agora passávamos à doutora Laura, a nossa interna mais nova, quer dizer, já está quase a acabar o primeiro ano. O tempo passa muito, 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 muito rápido. E, portanto, a doutora Laura vai-nos falar sobre a vacina contra a varicela, grupos de risco e precauções. Então, boa noite a todos, o meu nome é Laura Silva, sou também interna da especialidade de Medicina de Trabalho no Centro Hospitalar do Baixo Foga, como já foi dito. Irei falar do último tema deste webinar, que é então a vacinação contra a varicela, sobretudo com destaque para os principais grupos de risco, nos quais esta vacinação está indicada, e as principais precauções que devemos ter com esta vacina. Começamos então pelo vírus, que é o agente causal tanto da varicela como do herpes zoster, que é o vírus varicela zoster. É um vírus de DNA pertencente ao grupo dos herpes vírus, é altamente contagioso e o seu único hospedeiro é o ser humano. Em termos de período de incubação, pode variar entre 10 a 21 dias e consideramos como período de possível infecciosidade as 48 horas antes do início da erupção cutânea até à altura em que todas as lesões cutâneas apresentem crosta completa.
A varicela resulta então da infecção primária causada por este vírus, é altamente contagiosa, sobretudo em populações que não estão vacinadas, é uma doença predominantemente da infância, como sabem, e que geralmente tem um curso bastante benigno. Transmite-se de duas formas, tanto por via aérea, através da inalação de microgotículas produzidas pela pessoa que está infectada, quando esta fala, quando esta tosse ou espirra, e também por contacto com o conteúdo das vesículas, até lá está a altura em que todas estejam em crosta. Clinicamente manifesta-se, por norma, por um pródromo de febre, mal-estar, faringite e anorexia, e depois então pelo aparecimento da erupção cutânea, que é extremamente pruriginosa, é generalizada, define-se por umas lesões maculopapulares que depois progridem para vesículas, pústulas e por último crostas, e que geralmente é mais exuberante na zona da face, do tronco e do couro cabeludo, embora possa surgir em qualquer local. É ainda habitual existirem lesões em diferentes fases de evolução ao mesmo tempo. Embora seja, como já disse, uma doença que tem por norma um curso benigno, há alguns grupos de risco para apresentarem doença mais grave e que têm um maior risco de complicações, como os adolescentes, os adultos, as grávidas e os imunocomprometidos. Algumas das complicações que podem ocorrer e que destaco são a sobreinfecção bacteriana das lesões cutâneas, que pode originar quadros de celulite, de fasciite necrotizante, de sepsis, a pneumonia vírica, complicações neurológicas como a encefalite, complicações hemorrágicas como uma trombocitopenia ou uma coagulação intravascular disseminada, entre outras. Esta doença apresenta uma carga significativa em termos de absentismo escolar e laboral. Já o herpes zoster resulta da reativação deste mesmo vírus, uma vez que é um vírus que apresenta neurotropismo, ele é capaz de se manter latente no sistema nervoso do hospedeiro durante vários anos, até uma altura em que haja uma descida em termos da imunidade do hospedeiro e aí nessa fase ele reativa sob a forma de herpes zoster. Esta doença já não se transmite normalmente por via aérea, como a varicela, apenas pelo contacto com o conteúdo das vesículas e, portanto, acaba por ser assim menos contagioso. Clinicamente manifesta-se com uma erupção vesicular extremamente dolorosa, uma dor neuropática em queimadura, que por norma distribui-se de forma unilateral por um dermátomo, que será a partida, aquele dermátomo que é inervado pela raiz ou gânglio nervoso onde o vírus se encontrava latente. É ainda característico que a dor local preceda o aparecimento da erupção cutânea. Podem ocorrer alguns casos de herpes zoster disseminado, embora não seja tão habitual, e ocorrem sobretudo em indivíduos imunodeprimidos. A nível do herpes zoster, a complicação mais prevalente é a nevralgia pós-herpética, que é mais comum também em pessoas com idade superior a 60 anos, e nestes casos o que acontece é que a pessoa continua a sentir aquela dor intensa mesmo depois de já terem resolvido as lesões e que é extremamente incapacitante e que pode durar meses a anos. Agora, entrando na vacinação propriamente dita e também para terem uma ideia mais do panorama geral, optei por trazer assim algumas informações de outros países, começando pelos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a vacinação para a varicela é universal em todas as crianças, desde 1995, e realmente desde esta altura que tanto a morbilidade como a mortalidade atribuíveis a esta doença têm diminuído substancialmente. Na Europa existem alguns países com vacinação universal também das crianças contra a varicela, como é o caso da Alemanha e dos nossos vizinhos em Espanha. No caso de Portugal não existe essa indicação e além disso nem a varicela nem o herpes zoster são doenças de declaração obrigatória em Portugal, portanto em termos de dados sobre internamentos, complicações e mortalidade são bastante limitados. A verdade é que a OMS recomenda realmente a vacinação de crianças com pelo menos uma dose, idealmente o esquema com 2 doses, sendo que a primeira deve ser feita, se possível, entre os 12 aos 18 meses e a segunda dose, quando é administrada, pelo menos 3 meses depois da primeira e, em norma, faz-se entre os 3 e os 6 anos.
Os benefícios da vacinação são vários, concretamente a prevenção da varicela, com uma eficácia média entre os 92% e os 93%, conseguimos reduzir a gravidade da doença, reduzir o risco de transmissão e, consequentemente, conseguimos reduzir a utilização de cuidados de saúde associados a esta doença. Conseguimos também, logicamente, diminuir o risco de herpes zoster e conseguimos o benefício da imunidade de grupo para proteger, por exemplo, as crianças com menos de 1 ano, que, como vamos ver à frente, não podem fazer a vacina até aos 12 meses, porque é uma vacina de vírus vivo atenuado, e assim com a imunidade de grupo conseguimos protegê-las até à idade em que possam fazer, e também de adultos que por alguma razão não tenham sido vacinados. E o esquema preferencial e mais eficaz é realmente o das 2 doses. Como já vos disse, então, em Portugal a vacinação para a varicela não está incluída no PNV, no entanto, há 2 vacinas que estão autorizadas pelo Infarmed e que podem ser prescritas por médicos. A DGS recomenda que esta vacinação seja feita em adolescentes entre os 11 e os 13 anos e em adultos suscetíveis. Há alguns grupos de risco em que esta vacinação é particularmente importante, nomeadamente nas mulheres não imunes antes da gravidez, não só para proteger a grávida, mas também para prevenir o síndrome de varicela congénita, que ocorre quando a infecção surge antes das 20 semanas de gestação. Também, como grupo de risco, os pais de crianças jovens não imunes, adultos ou crianças que coabitem ou que tenham contacto próximo com doentes imunodeprimidos, e aqui a parte que realmente nos interessa mais neste webinar são também importantes os indivíduos não imunes que tenham ocupações de alto risco, como por exemplo trabalhadores de creche e de infantários, professores e profissionais de saúde. Saliento ainda que a vacinação não vai garantir a imunidade contra a doença, ou seja, podemos ter casos de pessoas que foram vacinadas e acabam por desenvolver a varicela, mas serão mais raros, serão mais ligeiros e com menor risco de transmissão. Aqui deixo-vos um excerto do PNV na parte relativa à vacinação dos profissionais de saúde e, como podem ver, a vacina contra a varicela não é referida e, portanto, acaba por se enquadrar aqui neste último tópico em que são deixadas outras vacinas relevantes para o âmbito dos serviços de saúde ocupacional. Aqui trago algumas recomendações da Sociedade de Infecciologia Pediátrica Portuguesa, que acaba por ir também de encontro ao recomendado pela DGS. Destaco só aqui este último tópico, que sugere a realização de uma serologia prévia, ou seja, a determinação dos anticorpos IgG para este vírus, nos indivíduos que tenham história negativa ou incerta de infecção por varicela, por este vírus. Isto porquê? Porque realmente em Portugal há uma alta prevalência de seropositividade, portanto acaba por ser uma atitude custo-efetiva, porque muito provavelmente as pessoas que vamos testar vão acabar por ser imunes e não vão necessitar de fazer a vacina. E realmente, na nossa realidade lá no serviço, não me lembro de nenhum caso que se tenha, dos que passaram por mim, não é, até agora, que se tenham pedido os anticorpos e que a pessoa não tenha tido anticorpos positivos e que não fosse imune. Portanto, se formos a ver aqui o custo desta análise, comparado com o custo de 2 doses da vacina, que vamos ver mais à frente que ronda os 40 e poucos euros, certamente que acabará por compensar. A serologia pós-vacinação já não está recomendada. Para completar também as recomendações que já fui falando, trago aqui a perspectiva mais internacional do up-to-date, que se costuma basear e baseia-se nestas também, sobretudo no CDC, e que acrescenta como grupos de risco os funcionários e residentes de instituições, incluindo estabelecimentos prisionais, os estudantes universitários, os militares e os viajantes internacionais, os imigrantes e os refugiados. Também o Manual de Saúde Ocupacional nos hospitais salienta a importância de que todos os profissionais de saúde sejam imunes para a varicela e recomenda que os que não tiveram doença e que não apresentem anticorpos façam então o esquema de 2 doses da vacina com pelo menos 28 dias de intervalo. Em Portugal temos disponíveis 2 vacinas contra a varicela, ambas de vírus vivo atenuado da estirpe Oca. Embora não estejam disponíveis em Portugal, há ainda 2 outras vacinas que são combinadas, portanto, além da proteção contra a varicela, protegem também contra o sarampo, contra a papeira e a rubéola. Das 2 que temos disponíveis em Portugal, ambas mostraram-se ser seguras, eficazes e imunogénicas.
portanto capazes de gerar a resposta imunológica que queremos, e são a Varilrix e a Varivax. Ambas devem ser dadas a partir dos 12 meses, lá está, por serem vacinas vivas atenuadas, e num esquema de 2 doses. No caso da Varilrix, deve-se aguardar pelo menos 6 semanas após a primeira dose para fazer a segunda. No caso da Varivax, devemos aguardar pelo menos 4 semanas entre as 2 doses. Destaco aqui a via de administração, que nestas vacinas por norma é subcutânea, que acaba por fugir assim um bocadinho àquilo que estamos habituados noutras vacinas, e como já tinha dito, trago aqui por curiosidade o preço de cada dose para verem que ronda os 40 euros, 40 e pouco. Relativamente às contraindicações desta vacina, as principais e que constam no prontuário terapêutico são efetivamente crianças com menos de 1 ano de idade, as grávidas e os doentes imunodeprimidos, precisamente por ser, como já disse, uma vacina viva atenuada, também doentes com discrasias sanguíneas, leucemia, linfomas e outras neoplasias do sistema circulatório ou linfático, também crianças ou adolescentes que façam terapêutica com salicilatos, porque houve alguns casos relatados de síndrome de Rey em crianças e adolescentes que faziam salicilatos nos casos de infecção natural por varicela, portanto os produtores das vacinas acabam por se salvaguardar aqui um bocadinho, e também após a administração de plasma, sangue ou imunoglobulina humana, a administração da vacina deve ser adiada no mínimo 3 meses. Além das contraindicações que já vimos, trago também uma tabela do UpToDate que acrescenta algumas outras, como por exemplo uma reação alérgica grave a uma dose prévia da vacina, ou então a um dos componentes da vacina, como a neomicina e a gelatina. Os casos de tuberculose ativa não tratada também está contraindicado, e também acabam por esclarecer aqui um bocadinho melhor a questão da imunossupressão grave, que nos pode ser útil para algumas situações às quais devemos estar atentos, como neoplasias hematológicas e sólidas, quimioterapia, toma de agentes biológicos, corticoterapia de alta dose, entre outras que podem aqui visualizar. Além disso, faço a ressalva que a amamentação não contraindica a toma desta vacina. Relativamente a possíveis efeitos adversos, embora seja uma vacina que geralmente é muito bem tolerada, podem ocorrer algumas reações no local da injeção, como dor, sensibilidade ou rubor no local, como também já temos visto nas vacinas contra a Covid-19, portanto temos todos presente à partida. Também pode ocorrer febre e pode ocorrer uma erupção cutânea, e aqui sim deve ser vigiado o aparecimento desta erupção cutânea entre as 2 e as 6 semanas após a inoculação, porque sempre que esta surja deve-se evitar o contacto com pessoas que não tenham evidência de imunidade e de maior risco, uma vez que se pode verificar a transmissão secundária deste vírus vacinal a pessoas suscetíveis, embora seja extremamente raro. Achei ainda pertinente falar um pouco sobre a abordagem nos casos de um profissional que seja exposto à varicela, mais relevante aqui para quem exerce medicina de trabalho no contexto hospitalar, e também baseando-me no nosso protocolo do serviço, em que o primeiro passo, perante um caso confirmado de varicela, será sempre avaliar os profissionais que estiveram expostos sem proteção em termos de isolamento de contacto e de via aérea e a sua imunidade. Partindo daqui, os trabalhadores expostos que forem imunes, quer por vacina, quer por infecção prévia, têm indicação apenas para vigiar os seus sintomas diariamente durante 8 a 21 dias. Para os profissionais que não sejam imunes, temos aqui 3 indicações importantes: também a vigilância de sintomas, evitar a proximidade com doentes de alto risco entre o 8º e o 21º dia após a exposição, e também a necessidade de uma profilaxia pós-exposição, por ser uma doença altamente contagiosa. Portanto, nos casos dos profissionais de saúde que não apresentem contraindicações à vacinação e que por algum motivo não a tenham feito antes, devem fazer a vacina dentro de 3 a 5 dias. No caso de profissionais que tenham contraindicações à vacinação, o que pode estar recomendado é a imunoglobulina contra a varicela zoster, que é a Varizig, e nestes casos geralmente já com algum apoio por parte da infecciologia. No caso de ser o profissional de saúde o caso confirmado, devemos também iniciar pelo rastreio de contactos, aqui tanto profissionais de saúde como doentes,
e caso este profissional apresente varicela ou um herpes zoster disseminado, deve ser afastado do trabalho e pode retornar quando estiver clinicamente bem e quando todas as suas lesões apresentarem crosta. Nos casos de herpes zoster localizado, aqui já é uma situação que avaliamos a partir da caso a caso, mas em princípio, se for uma erupção cutânea num local que conseguimos cobrir com um penso e que consegue ficar coberto pela roupa, a partir desse profissional poderá continuar a trabalhar, devendo, claro, evitar proximidade com doentes de alto risco até as suas lesões resolverem. Nos casos de herpes zoster, temos também ainda um tratamento importante, que é o tratamento com antivirais, pode ser o aciclovir, embora com um esquema menos cómodo de 5 tomas diárias, ou o valaciclovir, que devem fazer durante 7 a 10 dias e que idealmente devem iniciar nas primeiras 24 horas após o início da erupção. Para concluir, gostaria apenas de deixar aqui uma nota relativamente à vacina contra o herpes zoster. Existem 2 vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Em Portugal apenas temos disponível uma delas, que é a Zostavax, é uma vacina de vírus vivo atenuado. A outra que existe é uma vacina recombinante, que é a Shingrix, e que em vários estudos, embora não haja muitos, os que temos parece ser superior em termos de eficácia à Zostavax. O PNV é omisso quanto às indicações desta vacina, no entanto, as recomendações que temos tanto do CDC como da Agência Europeia do Medicamento salientam que ela é eficaz na prevenção do zoster e ainda da sua principal complicação, que já vimos que é a nevralgia pós-herpética, e recomendam que seja feita por indivíduos imunocompetentes com mais de 50 anos. Ora, isto é a minha bibliografia, portanto, assim termina a minha exposição e agradeço a vossa atenção e estou disponível para dúvidas que possam ter. Bom, eu digo antes de mais, muitíssimo obrigado pelas apresentações brilhantes de todos os palestrantes. Não sei se há perguntas que queiram fazer ou que estejam ainda por responder, que fomos acompanhando e foi-se respondendo a várias perguntas que estavam aqui apresentadas no bate-papo, na linguagem do que o meu Zoom aqui me diz, e como os palestrantes se disponibilizaram para responder às perguntas, portanto seria, se houver alguma pergunta por responder, é para colocarem. Mas eu destacava como muitíssimo importante também algo que a doutora Ana Paula Oliveira Sardo logo desde o princípio disse, que nós como médicos de trabalho temos a responsabilidade de estarmos sempre atentos, nomeadamente com as populações trabalhadoras migrantes. Os nossos trabalhadores que saem vão para outros países e voltam, mas também os trabalhadores que vêm de outros países ou refugiados que agora apareçam, e todos os palestrantes foram focando este aspecto. Eu acho que fizeram apresentações brilhantes e, além disso, souberam e muito bem estar sempre a pensar nos colegas que estão noutros tipos de atividades que não sejam só as hospitalares. Portanto, eu só tenho que agradecer muitíssimo a vossa abordagem esmerada, que vem em continuidade das outras apresentações do outro webinar. Obrigado, Jorge. Eu queria agradecer mais uma vez o convite da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho. Queria agradecer aos 63 participantes que tiveram a paciência de nos ouvir. Queria agradecer à equipa fantástica do Serviço de Medicina do Trabalho do Hospital, do Centro Hospitalar de Baixo Voga, desde os mais graduados até aos que estão ainda nos patamares um bocadinho mais baixos da formação, que sabem sempre dizer que sim, nunca dizem que não, e mostram sempre uma disponibilidade extraordinária para partilhar com todos aqueles que não fazem o seu trabalho hospitalar e que muitas vezes trabalham sozinhos, rodeados só pelas paredes dos seus consultórios, que lhes lembrar que o nosso serviço está sempre de portas abertas, sempre quiserem pôr dúvidas, sempre quiserem saber o que é que a gente faz, o que é que a gente pensa, porque nós também temos dúvidas. É uma pergunta muito pertinente, que é qual é o papel do médico de trabalho perante um trabalhador que se recusa a ser vacinado. Por acaso, ainda esta semana me puseram essa pergunta e eu tive a oportunidade de discutir com vários colegas e responder que realmente ninguém pode ser obrigado a ser vacinado, a vacinação é voluntária e, portanto, o nosso papel
mas como temos de emitir um documento que é a ficha de aptidão, julgo que será um apto condicionado a todas as tarefas que possam pôr em risco, mesmo os momentos sociais, por exemplo, no caso do Covid. No nosso hospital acabamos hoje de vacinar praticamente as 2.200 pessoas que trabalham lá no hospital, foi um trabalho hercúleo de todo o serviço, e que eu saiba, ou pelo menos que eu me lembro, não houve nenhuma recusa, portanto, temos a sorte de não sermos postos perante essa dúvida, mas se alguém nos puser, essa seria a resposta. Portanto, mais uma vez, muito obrigado ao serviço, ao Jorge e a todos aqueles que nos estiveram a ouvir. Há aqui uma observação que eu gostava de pegar, uma observação de alguém, de um outro colega, que diz que sente a dificuldade de acesso ou a integração da saúde ocupacional em serviços que não são hospitalares. Portanto, o serviço hospitalar acabam sempre por ter acesso aos programas informáticos do SPMS e, portanto, a ter acesso nomeadamente em relação às soluções informáticas relacionadas com a vacinação. Esta é uma questão pertinente e muitíssimo interessante. Eu, em todas as oportunidades que tenho, eu e todos os meus colegas de direção e de representação da sociedade portuguesa no seu trabalho, tentamos pugnar por alertar para a necessidade de se incluir a medicina do trabalho, os serviços de medicina do trabalho, como um sistema geral, total, que serve a população geral e a saúde pública, no sentido mais lato, e, portanto, a necessidade de nos porem na equação. Muitas vezes, toda a arquitetura de articulação é pensada sem nos incluir saúde ocupacional, mas o serviço de saúde ocupacional para a população trabalhadora deveria sempre ser incluído mais além do que o serviço privado. E temos andado a lutar para que as aplicações do SPMS, na medida do razoável, nos sejam acessíveis e a todos os serviços de saúde ocupacional. Acho que era uma forma de nos tornar mais úteis. A Covid, esta pandemia, vem-nos pôr mais no centro da ação e da guerra antipandémica e mais ao lado da saúde pública e, portanto, desta vez, mais uma vez, estamos a marcar posição em que a saúde ocupacional é importante ser integrada como um agente importante da prevenção, um dos agentes mais importantes da prevenção da saúde pública na população trabalhadora. E, portanto, o nosso empenhamento nisto. Eu gostava também de alertar mais uma vez e agradecer, quer ao Centro Hospitalar, ao serviço, a este serviço, o Centro Hospitalar de Baixo Foga, e também já agradeci a nossa colega Viana do Castelo, de Conceição Barbosa, foram dois dos primeiros que eu contactei e que logo desde o primeiro disseram que sim para apoiar. E, ao mesmo tempo, com isto, também quero alertar ou quero apelar a que os outros serviços se sintam à vontade para fazerem as propostas que nós acolheremos na sociedade da melhor maneira, quer em relação ao fórum, quer em relação a estes webinars que queremos mensais, porque a sociedade cumpre esta missão, que é promover a rede, promover o conhecimento e promover a partilha. Obviamente não posso deixar também, cumpre a minha missão, de tentar apelar a que as pessoas se tornem sócios, porque é precisamente com a sua colaboração, com o seu apoio, com a sua integração, que tudo isto é possível e nos sentimos mais a rede que todos nós precisamos. Uma rede de conhecimento, mas também uma rede de colaboração e de melhoria do que é a saúde ocupacional e a medicina do trabalho em Portugal. Ora, Jorge, aqui a colega que fez a pergunta da dificuldade de ter acesso à informação por parte dos serviços externos, deixou-nos um excelente tema, que será qual é o papel da medicina do trabalho nos serviços externos. Pois, senão íamos estar a continuar aqui a falar, já estamos a 1h30 e temos estes participantes, mas é realmente um bom tema e portanto, mais tudo, para terminar, agradeço mais uma vez. Este foi um ótimo webinar de celebração do 56º aniversário, que só vai acontecer só dia 30, mas que é como se já começássemos a celebrar. E mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos vós que apresentaram e partilharam estas vossas apresentações e também aos colegas que estiveram connosco até agora. Muitíssimo obrigado e até ao próximo webinar, a todos nós. Obrigado. Muito boa noite.